Deus vai suprir para vocês. Por mais que a Cris me ame, por mais que o Milson seja meu amigo por muitos anos, ele ia falar: pastor, Deus abençoe a sua vida. Não é? Vamos dizer que fosse uma pessoa que não fosse tão polida como ele. Pastor, o senhor vai me desculpar, o senhor está na carne. Pá, bati a porta da minha casa. Seria isso. E se você fosse da minha casa também, olha, só tem para mim e para a Tereza. É isso. A nossa reação seria essa. Mas por que a reação daquela mulher foi diferente? Por duas razões. Porque ela conhecia quem é que estava falando. Ela conhecia que aquele homem não era qualquer um homem. Ela conhecia que aquele era um profeta. Segundo, porque ela era uma mulher que temia a Deus. Então, esses dois fatores é que fizeram ela agir da forma que ela agiu. Voltando à minha maneira de falar aqui, a minha ilustração, conhecendo o Milson e a Cris do jeito que eu conheço, eu creio que se eu falasse para eles assim: olha, tudo bem, no natural não faz sentido, mas Milson, Cris, vocês me conhecem há muito tempo, e Deus está falando para você fazer primeiro um pão de queijo para mim. Talvez, eu penso que eles indagariam, vai falar assim: olha, pastor, só tem para nós dois, mas eu conheço o Senhor. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei como Deus lhe usa e eu temo a Deus. Talvez eles não seriam tão rápido com essa mulher. Eu acho que o Milson, da forma que ele é, ele pegaria o óculos, colocaria dessa forma, pegaria a Bíblia. Pastor, foi Deus mesmo que falou? Foi Deus mesmo que falou? E depois dele reconhecer que eu falar: não, Milson, foi Deus mesmo que falou. Foi Deus que mandou eu falar isso. Eu tenho certeza absoluta, conhecendo o caráter deles de crente, e o respeito que eles têm pela minha pessoa, eles dizem: ok, estou entendendo nada, mas se foi Deus que falou. Cris, vai lá, faz o pão de queijo para o pastor. Foi isso que essa mulher fez. E a Bíblia diz que não faltou farinha, nem faltou azeite durante todo o tempo que o profeta esteve na casa dela. Houve uma multiplicação, irmãos. Algo que aconteceu em vários lugares na Bíblia. Eu não sei como aconteceu. Ela foi lá e tirou a farinha e fez, tirou o azeite, está aqui. Não sei se o profeta falou: agora pode ir lá e faz para você, mas acabou, vai lá. Chegou lá, está cheio de farinha de novo, tem azeite de novo. O texto diz que não faltou farinha e não faltou azeite. Bem, essa história é muito linda, mas ela tem uma razão porque ela está na Bíblia. Nós estamos vivendo numa época única. O ano de 2011 é um ano atípico. Nós estamos vivendo numa época de uma crise de proporções gigantescas. Eu não vivi durante a Grande Depressão, mas eu li a respeito da Grande Depressão. E quanto mais eu leio a respeito da Grande Depressão, eu vejo que as características do dia de hoje são muito interessantes e parecidas com as características da década de 30 e 40 do século passado nesse país. Eu vivo na América desde o ano de 1979, portanto, 32 anos. Nunca vi esse país da forma que está no dia de hoje. Mas a crise econômica nesse país não é somente nesse país. A crise econômica é algo mundial. Se você lê ou conhece pessoas que vivem em outros países, que é como, por exemplo, os países da Europa. A Europa está falida, irmãos. A Europa é uma potência tremenda. Cenário da cultura do mundo ocidental, berço de tudo que nós entendemos como civilização.
até mesmo na área espiritual. Portugal está falido, Grécia está falido, Espanha está falido, e o país mais rico de toda a Europa são dois, os países. Inglaterra, não porque eles produzem muito, mas porque eles têm um depósito muito grande de ouro. Aliás, muito do ouro que ele tem veio do Brasil, através de Portugal, e eles acumularam durante a Revolução Industrial. Mas o outro país que é uma potência tremenda na Europa é a Alemanha, que mesmo depois de 2 guerras e perdendo as 2, ainda é a nação mais poderosa da Europa. E pela primeira vez, em muitos anos, as notícias nos informaram que a economia da Alemanha está frágil. Então a gente olha a América, que ainda é a potência mundial, com grandes problemas econômicos. Nós vemos então Estados Unidos, Europa, vamos para o Oriente, onde 2 nações se levantam e começam a se levantarem como potências, a China e a Índia. A Índia é um país riquíssimo, com um povo miserável de pobreza. A China, um país riquíssimo, com um povo oprimido pela política. E já há rupturas na economia da China após as Olimpíadas. Até as Olimpíadas, a China cresceu. Mas a China depende dos Estados Unidos e depende da Europa para ser o que é. Porque eles produzem, mas eles precisam de vender o produto. O chinês não tem como comprar o produto deles. O iPad é feito na China, mas não para os chineses. É feito para o mundo inteiro. Tecnologia americana, feito na China. Então, se a economia do mundo está mal, principalmente de países consumistas como a Europa e nos Estados Unidos, a China e a Índia começam a descer. Você tem um outro país na Europa, no Oriente, que é poderosíssimo, que é o Japão, que mesmo depois de perder uma guerra, através da capacidade de inovação e de imitação, eles conseguem se levantar. Mas aí vem um tsunami de proporção apocalíptica e entra naquele país e arrebenta tudo. Aí você tem países que estão se levantando, como o Brasil. E os brasileiros estão dizendo, mas nosso Brasil não está assim, porque realmente no Brasil a economia cresce. E alguns brasileiros que vivem na América dizendo, é hora de voltar, vamos embora. E o que eles não estão percebendo é que é uma bolha que está aumentando. E assim como aconteceu na China, acontecerá no Brasil. Nós temos uma Copa do Mundo, onde o dinheiro está sendo injetado. Nós temos uma Olimpíada, onde o dinheiro está sendo injetado. E as propriedades que valiam 300 mil, agora estão valendo 500, 600, 800 e 1 milhão. Nos anos 80 e 90 era exatamente aqui assim. Você comprava alguma coisa por 100 mil, daqui a pouco já valia 200 mil. A história se repete. E a economia e o povo lá, que antigamente não podia comprar nada, agora compra carro, porque o crédito está fácil. E o crédito está fácil porque eles têm que injetar dinheiro na economia. E a pessoa compra, mas quando a bolha estourar e a conta continuar de 5 anos, de 10 anos, e a casa que valia 1 milhão agora só vale 300, a história se repete. Não coloque a sua esperança na economia brasileira, porque você vai quebrar a cara. Pastor, por que o senhor está falando isso tudo? Porque o que está acontecendo, irmãos, o que está acontecendo hoje é exatamente o que a Bíblia diz que aconteceria. A Bíblia é o livro dos livros. E a Bíblia é o livro mais atual do que o jornal de amanhã. Antes de amanhã sair, a Bíblia já está falando o que vai acontecer. Eu vivo, eu respiro
eu medito, eu dou tudo o que eu tenho para estudar a Bíblia. Eu sou um amante das Escrituras. E quanto mais eu leio a Bíblia, eu estou lendo e estou vendo, comparando. Aqui está a palavra, aqui estão os acontecimentos. Eu tenho que avisar vocês, é o meu trabalho, eu sou pastor de vocês. E eu estou dizendo para vocês que nós estamos vivendo num período de julgamento. Acontece hoje o que a Bíblia diz, que Deus, antes da volta do seu Filho, avisaria, tocaria a trombeta, dizendo, aí vem o noivo. A volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus acontecerá. E é por isso que eu estou vendo o que eu estou vendo. É por isso que hoje há tantos crentes apáticos, distantes. Porque nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Eu sou pastor há muito tempo, irmãos. Eu recebi uma carta essa semana da Assembleia de Deus dizendo 25 anos que eu fui ordenado na Assembleia de Deus a 3 níveis de consagração americana. Eu fui licenciado em 1981. E como era jovem, você tinha que ter 3 anos de experiência. Acima de 25 anos, eu só pude ser ordenado com 26 anos. 25 anos. 1986. 25 anos. Se faz agora. Quase 30 anos de ministério. Eu nunca vi o que eu estou vendo hoje. Durante esse período todo, a gente vê que quando Deus aperta, o povo corre para Deus. Sempre foi assim. Domingo, daqui a 2 domingos vão fazer 10 anos desde 9/11. O que aconteceu em 9/11, irmãos? O povo correu para a igreja. Durante 3, 4 meses, o povo buscava Deus. O último terremoto nessa área, 1989, eu me lembro, eu era pastor em São José. O terremoto deu na terça-feira, domingo a igreja estava lotada. O povo busca Deus, tremeu a terra. Essa vez é diferente. Quanto mais tribulação, mais apático o povo fica. Mais distante o povo fica. Eu tive em Boston, nessa semana, pregando e tendo comunhão com pastores. É bom, pastor, ficar com o pastor, comparar anotações, comparar o que está acontecendo. E pastores do Rio de Janeiro, pastores daquela área de Boston, pastores de outras áreas do Brasil, de São Paulo, eram Rio de Janeiro, São Paulo